O Brasil, assim como todos os países do globo, sofrerão provações coletivas durante o período da transição planetária, denominada como transição planetária, que teve um aceleramento a partir do final de 2012 e de forma gradativa até o auge dos eventos em 2036. A partir desse ano, iniciando-se um gradativo recrudescimento das atividades de ordem natural, terremotos, vulcões, vulcanismos e tsunamis, permitindo a reconstrução dos locais afetados. Esse recrudescimento irá de 2036 até 2072, sendo que já a partir de 2052, com o início da era astrológica de 36 anos em Vênus, já será perceptível um mundo mais próximo da regeneração e já bem distante dos graves conflitos e provações da época da transição planetária entre 2012 e 2036. Todas as cidades litorâneas do planeta sofrerão, em algum momento nos próximos 24 anos, a ação das águas. Localidades litorâneas ou pequenos territórios como Holanda e Veneza, abaixo do nível do mar, ao nível do mar ou até 600 metros acima do nível do mar, tendem a desaparecer ou sofrer grandes danos pelas águas. Nas Américas, e principalmente na América do Sul e do Norte, o Brasil será o país responsável por grandes reformulações do pensamento cristão ocidental, ajudando sobretudo a nações como México e Estados Unidos a compreenderem a natureza dos fenômenos mediúnicos e, sobretudo, a buscarem uma vida menos apegada aos valores da matéria. Em virtude de grandes comoções naturais ocorrerão no México e nos Estados Unidos e Caribe também, muitos habitantes desses países buscarão guarida em território brasileiro, em processo semelhante ao que ocorre atualmente com muitos fugitivos haitianos da sua terra natal. Acredito que em época próxima ao auge de grandes conflitos envolvendo as nações europeias e islâmicas, ocorrerá um êxodo de habitantes, sobretudo da Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, em direção ao Brasil, aproveitando inclusive muitas oportunidades que surgirão no Brasil daqui a alguns anos para um melhor aproveitamento das terras no plantio de alimentos, que fará com que o Brasil produza de 10 a 12 vezes mais alimentos do que produz atualmente. E juntamente com alguns países da América do Sul, como Chile, Argentina e Colômbia, transforma o Brasil no celeiro de alimentos para o resto do mundo, sobretudo Ásia e Europa, cada vez mais castigadas com o agravamento de intempéries naturais. Já na Ásia, na verdade a Ásia terá o papel principal de transformação moral, né? E isso caberá primeiramente à civilização da Índia, ao povo da Índia, e posteriormente à Rússia, após o desencarne de um grande líder político desse país, que é um dos mais perigosos magos negros reencarnados no momento aqui na Terra, promovendo assim a união entre o pensamento orientalista do budismo, do hinduísmo, do islamismo e do pensamento cristão oriental, reformulando, filosoficamente falando, o catolicismo na Europa e possibilitando a sua aproximação em um segundo momento com o cristianismo ocidental, quando o Vaticano e a Igreja Católica Apostólica Romana, como a conhecemos hoje, não existirem mais. Até lá, no entanto, esses acontecimentos acontecerão e muitos falsos profetas, falsos religiosos, médios mal intencionados que terão se arborar de mensageiros únicos de Cristo, alguns inclusive se intitulando como apóstolos reencarnados e tentando erguer ou reerguer ou criar novas seitas e igrejas, né? Religiões, quando na verdade a única religião que existirá no futuro será a religião do amor. E essa religião não terá nome, não terá dogmas como reencarnação ou lei do karma, apesar que nessa época a maioria das pessoas já terão certo entendimento sobre esses dogmas, sobre esses assuntos, né? Bom, a nova ideia de religião, na verdade o seu significado original será apenas de busca pela paz interior, autoconhecimento, coexistência pacífica com o próximo e trabalho em benefício da coletividade acima do benefício pessoal. Nada mais do que isso. Já no futuro, na era da regeneração, não existirão mais pessoas se autoproclamando espíritas, cristãos, judeus, islâmicos ou universalistas, pois enxergarão essa nomenclatura apenas como
como diferentes filosofias e partes da única religião, que é a essência que existe dentro de cada ser, cada pessoa, e que religa o homem e seus nobres valores de forma nobre e ativa a toda a coletividade humana. Brasil, Rússia e Índia desempenharão um papel fundamental nos meses anteriores ao grande acontecimento de 2036, motivando uma ideologia de paz e coexistência em contraponto ao conflito de rebeldes e radicais cristãos, muçulmanos e judeus. Confronto esse potencializar a operação de alguns governos interessados no controle de fontes como água e petróleo. No período de 2012 a 2036, teremos um aceleramento da quantidade e intensidade de eventos naturais, da mesma forma que no período de 1988 a 2012 tivemos grandes revoluções, queda de regimes autoritários e grandes reformas dessa janela de 24 anos ou um dia milenar na história terrestre. Teremos que enfrentar ainda revoluções ainda mais absurdas, maiores, sobretudo no âmbito religioso. Um período que será de demolição de todas as estruturas religiosas que não se enquadrolarem com nobres valores e, da mesma forma, o afastamento de religiosos e médiuns e pessoas ligadas à espiritualidade que enveredaram por caminhos equivocados dentro do seu conhecimento, seja teológico, mediúnico ou qualquer outra natureza. Houve algum tempo algumas previsões também sobre o próximo Papa, né? Há um tempo até recente. E eu não sei se essas profecias falam deste Papa agora, Francisco, ou de algum que virá, ainda virá, ok? Mas essas profecias afirmavam que esse próximo Papa seria um grande reformador que faria reformulações na Igreja que João 23 e João Paulo não conseguiram fazer juntos, maiores do que esses dois. Seria um homem de fibra, de nobres intenções, buscaria a reforma incessante, reacender os nobres valores do cristianismo no meio católico e procuraria uma ampla aproximação com a África e Ásia, encontrando sobretudo no Brasil o terreno mais fértil para as mudanças que implantaria para melhor desempenho da Igreja Católica durante o período de transição planetária. A transição será um processo em doses cada vez mais amargas, né, para extirpar de vez o tumor do egoísmo, do materialismo, da falta de amor ao próximo que impera na humanidade atual. E, prioritariamente, em 2/3 dos espíritos do orbe terrestre. Mas nos perguntamos sempre como ocorrerá esse processo de forma sintetizada. Bom, a crise atualmente, para vocês entenderem, americana e europeia, tem motivado as nações europeias a escolherem governos muito tradicionalistas ou de posturas radicais, ou seja, de esquerda ou de direita, né? Como foi o caso da recente eleição da Grécia e da França, por exemplo. O agravamento da crise financeira do velho mundo e nos Estados Unidos motivará uma ampla reforma no sistema econômico mundial. O que ocorre atualmente é que a economia mundial é baseada num acordo que se chama Bretton Woods, que foi estabelecido que o dinheiro do mundo seria lastreado na verdade, na chamada onça Troy, um valor em ouro atrelado ao dólar. É isso que funciona. Então, com a queda dos Estados Unidos, muito tem se questionado por substituir o dólar por uma cesta de moeda contendo o euro, o iene e a moeda chinesa. Entretanto, muito em breve a economia mundial verá que é insustentável manter esse padrão baseado em especulações, ou seja, de quanto supostamente vale uma moeda ou um conjunto de moedas. E quando isso ocorrer, o valor do dinheiro ou o seu lastro será medido por coisas realmente valiosas, como commodities, que são produtos básicos, água, petróleo, né, trigo, assim como a capacidade produtiva, sobretudo de alimentos e energia. Né? E nesse cenário, potências naturais como o Brasil, que tem capacidade de aumentar em 10 vezes mais a sua produção agrícola, como é a Rússia,
que é rica em gás, né, e na produção de trigo também. O Oriente Médio, que é rico em petróleo, e potenciais industriais como China, que tem grande potência de produção, né, industrial. E a Alemanha também, que é a maior potencial industrial da Europa no atual momento. Então essas serão as novas potências globais. Essas mudanças no cenário econômico serão decisivas para uma aproximação da China junto ao Oriente Médio, tornando essa aliança a nova potência global. Enquanto Brasil, Rússia e Índia formaram uma aliança, mas mantendo certa neutralidade quanto aos conflitos políticos. No último balanço do PIB, apenas 2 nações tiveram desempenho positivo, apesar de baixos. A Alemanha, que tem 40% do PIB de toda a Europa, e a Áustria. Já vimos esse cenário em algumas décadas atrás, antes mesmo da grande revolução política dessa época. A Alemanha está literalmente levando a Europa e a zona do euro nas costas, e em breves anos ela irá se desligar da zona do euro, né? Muito em parte pela eleição, em um futuro não tão distante assim, de um internacionalista de direita que buscará aliança com a Áustria e demais líderes políticos que enxergarem nesse futuro próximo, e segundo a visão deste político, que a Alemanha como a única e verdadeira potência europeia, né? Essas alianças econômicas, gente, somada ao fim da zona do euro e à União Islâmica, demarcarão definitivamente a ascensão chinesa como a nova potência mundial. A Alemanha, a Áustria e alguns países do leste europeu estarão movendo ideologicamente do resto da Europa, rompendo na verdade, né? Sobretudo com Itália, França e Inglaterra. Apesar de enfraquecido, todos eles terão algo em comum, tá? Que é o aumento cada vez maior da xenofobia em relação aos muçulmanos e aos estrangeiros, e usarão, na verdade, os estrangeiros islâmicos como bodes expiatórios para a falência do sistema europeu, muito graças a alianças islâmicas nessa época com a China, e se iniciará em solo europeu, fazendo um verdadeiro conflito civil entre europeus, internacionalistas, muçulmanos que vivem em terras europeias também. A grande questão é que a população muçulmana é ainda cada vez maior na Europa, né? A média de filhos de uma família muçulmana é de 5 a 6 filhos, enquanto a taxa de natalidade da Europa é de 0 a 1 filho. Atualmente existem 60 milhões de muçulmanos vivendo na Europa, e a estimativa é que até 2030 sejam possíveis existirem de 20 a 30% da população na Europa formada por islâmicos. Com a Europa afundada na crise, nessa crise, em alguns anos, o crescimento desse sentimento de culpar estrangeiros, sobretudo muçulmanos, pode também crescer. E a partir desse ponto é que o problema realmente vai se tornar sério. Pois não será apenas uma guerra de invasão de território, né? Mas a luta de um povo para defender a sua cultura dentro de um solo europeu. É esse o contexto que abrirá as portas para uma futura invasão simil-islâmica na Europa na década de 30, né? A partir de 2030, somado a um grande evento natural que ocorrerá na Itália envolvendo o vulcão Etna, sepultando não apenas o Vaticano, mas todo o continente europeu. A China sozinha não tem condições de formar um exército de 200 milhões, como descrito no livro de Apocalipse na Bíblia, né? É somente a aliança com o mundo islâmico poderá criar um maior exército que o mundo verá em toda a sua história. Nesse processo, segundo indicam diversas profecias, sobretudo no Apocalipse também da Bíblia, né? Teremos grandes eventos descritos como os 3 grandes ais, os 3 ais, né? Que serão um grande evento vulcânico na Europa, envolvendo 3 grandes vulcões, mas desencadeado pelo vulcão Etna, e que ocasionará fortíssimos terremotos em toda a Europa, o que abrirá espaço para uma nova invasão islâmica no velho continente, e em seguida sobre Israel,
que será dizimada pelas tropas invasoras. No conflito ficará conhecido nessa época como Amargedon, o tão falado Amargedon bíblico, pois será exatamente no Monte Megido que será proclamado a soberania islâmica sobre esse evento, e a bandeira palestina será colocada como bandeira oficial de Israel. Uma clara afronta, sobretudo aos judeus, sobreviventes que estiveram nos Estados Unidos. Então, a partir desse ponto, existe o risco grande de uma guerra atômica. Já teremos passado aí do ano de 2033, mais ou menos. E exatamente em virtude desse risco é que teremos o auge dos eventos em 2036, 3 anos depois, para destruir por completo as forças bélicas da China, aliados islâmicos, Estados Unidos, Rússia e nações europeias sobreviventes, e assim evitar uma grande guerra que extermine nuclear, um extermínio atômico nuclear. Então, esse auge será o terceiro Ai, após o grande evento vulcânico e o grande confronto entre judeus e muçulmanos em Israel. Esse último Ai será exatamente o Big One, um terremoto de grandes proporções nunca vistas na história da humanidade após a extinção dos dinossauros. Nem mesmo onde a Atlântida afundou ocorreu tamanho terremoto como este que ocorrerá. Ele será responsável pelo rompimento de partes de várias placas tectônicas, o que ocasionará no afundamento de gigantescas massas territoriais e a imersão de grandes massas continentais que outrora, no passado distante, também afundaram. A China possui uma enorme população, e necessita exportar cada vez mais para manter o fôlego do seu sistema econômico. Precisa de água, sobretudo de petróleo em grandes quantidades também, para manter toda essa estrutura. Justamente em virtude disso, que é natural que ela busque uma aliança entre o mundo islâmico, que tem petróleo e recursos financeiros suficientes. Entretanto, chegará um momento no futuro onde água e terra serão cada vez mais valiosos, assim como mercados econômicos. Sabendo do secular conflito islâmico e judeus e a crescente xenofobia de europeus para com os imigrantes islâmicos, a China deverá se aproveitar disso em um momento histórico especial, que é o evento natural do Etna, e que vai abrir espaço para a invasão da ala mais radical do islamismo, inclusive para oferecer seus serviços de reconstrução da Europa, entre aspas, que domínio desses territórios, bem como investir também no domínio das nações africanas e seus vastos territórios, que são muito grandes. A grande questão desse quebra-cabeça é que a Rússia e a Índia estão muito próximas geograficamente da China, e tenderão nesse futuro a manter neutralidade, não apoiando nenhum dos dois lados desse conflito e apoiando ações de pacificação. Entretanto, se os rumos da guerra levarem a China a dominar juntamente com os exércitos árabes, tanto a Rússia como a Índia, em virtude de seus recursos naturais, certamente o conflito pode progredir para algo perigoso, e somente uma intervenção dos céus para solucionar isso. Tal como ocorreu na época que afundou a Atlântida, poderá salvar a Terra de ser exterminada pelos seus próprios habitantes. Essas então são as informações passadas nesse momento sobre o que pode acontecer nessa transição planetária que teve o seu processo de implantação inicializado em 60, acelerado em 2012, no final de 2012, vai ter o primeiro grande ápice em 2019, o auge em 2036 e sendo completamente finalizado em 2072. Lembrando que isso tudo também vai depender de como vamos proceder aqui na Terra, conforme vamos despertando, os dimensionais estão despertando cada dia mais, isso pode gerar, podemos atingir aquela grande massa crítica, agora faltando apenas 4%,
segundo também informações dos nossos irmãos cósmicos. Faltando 4% para atingir a grande massa que precisamos para começar a anular alguns processos. Então, isso tudo pode ser revertido. Por isso que é tão importante o nosso despertar cósmico e que ajudemos também no processo de outros seres ainda adormecidos na terceira dimensão e em corpo físico a despertarem, né? E uma coisa que eu sempre repito, e mais uma vez eu digo aqui, não interessa a sua cor, a sua religião, o seu sexo, a sua preferência sexual, não interessa para as forças intergalácticas que comandam o projeto Terra. Isso não interessa. O que interessa é que você desperte, né? Não interessa se você é de outra religião. Isso pouco importa. Religiões são feitas por homens, né? Como eu disse, a única religião que vai existir no futuro é o amor, o doar-se ao outro, né? Preocupar-se com o bem-estar coletivo de uma grande nação que vem chegando aí agora com espíritos mais evoluídos do que nós até, né? E o nosso grande esforço agora, nesses últimos momentos, né, que antecede a grande tribulação, é que possamos estar aptos para ajudar nesse grande momento que vai precisar, né? Eles vão precisar da nossa ajuda, aqueles que puderem estar despertos, conscientes e desejando um mundo melhor, um planeta melhor. A transição começou, não há como parar. Com ou sem o humano, o planeta Terra vai evoluir, de preferência que seja com nós, dentro do planeta Terra, né? Tudo bem em corpos mais sutis, não sei se vai ser necessário desencarnarmos ou abandonaremos o corpo físico para assumir outros corpos mais sutis, mas isso são coisas ainda para o futuro. Devemos nos preocupar agora com o momento exato, que é a responsabilidade que cada um tem. E eu sei que no fundo do seu ser, você que está me vendo aí agora, né, talvez nem acredite nessas coisas, né, de vida fora do planeta, que haja realmente um comando aí fora que possa estar realmente olhando para nós, protegendo a Terra. Mas eu sei que no fundo, se você parar para pensar, sempre há uma voz, sempre há um sentimento de que algo não está normal. Busque dentro de você. Todos os que estão na Terra hoje são dimensionais, vindos de outros planetas, né? Desde a grande convocação de Cristo. Então, esse é o momento de despertarmos, para fazermos desse planeta um lugar melhor para nós, para os que ficarem aqui, claro, e para as futuras gerações, dos que ainda vão vir a habitar o planeta. Então, eu peço a todos que foquem no trabalho que temos a fazer. Breve podemos estar todos interagindo juntos, sem mais véus, sem mais mentiras, sem mais governos ocultos, manipulando um planeta inteiro para o seu próprio benefício, visando o seu próprio bem ou o bem de poucas famílias que querem comandar esse planeta. Então, se você é um ser de luz, que eu sei que você é, vamos lutar juntos, vamos estar juntos aqui no CCU, né, Consciência Cósmica Universal, ou no seu dia a dia. O seu trabalho é você com você e você com o todo, porque eu sou você sou eu, somos partes do mesmo ser dividido em consciências diferentes e implantado em corpos diferentes, mas nós estamos ligados. Tudo que existe, não só na Terra como no universo, está coligado, né? Um filme interessante para vocês ainda não viram, ou se vocês já viram, vejam novamente e prestem atenção nisso, é Avatar. Meus irmãos, para não me estender muito mais, tá? Tendo novas informações, com certeza eu vou estar passando aqui para vocês, mas fiquem em paz, luz, concentração no nosso trabalho, que vai ser árduo, mas ao final disso tudo podemos ter orgulho de ter o planeta completamente regenerado,
novo planeta como a gente sempre quis, onde o amor vai ser a única fonte que vai nos sustentar. Bom, obrigado a todos vocês por terem assistido até aqui. Comentem aí o vídeo, né? Quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês têm para dividir aqui no CCU, e será sempre muito importante. Bom, obrigado mais uma vez, luz para todos e até a próxima.